Quero acolher com imensa satisfação as nossas amigas, colaboradoras e estudantes, Rafa, Jordânia e Lidivânia. Conforme o nosso plano de intervenção, projeto Escola e Comunidade, um diálogo possível, necessário e urgente. E o conteúdo de hoje é a educação e a parceria entre a família e a escola. Inicialmente, eu gostaria de perguntar às nossas estudantes, a Rafa, o que é a compreensão que ela tem por educação. Com você, Rafa. Assim, quando fala em educação, na minha mente assim, vem praticamente dois significados que têm sentido mais forte, que é aquela educação em como a pessoa se porta, que vem praticamente de casa, com os pais, e a educação da parte pedagógica, que a pessoa aprende quando vai para a escola. Muito bem. É muito importante ter essa compreensão, né, da formação escolar e da formação que nós recebemos dos nossos pais. Para você, Lidivânia, quando vem educação, qual o gatilho mental que lhe faz pensar? Você pensa em quê? Sinceramente, educação, acho que tem muitas, como posso dizer, definições, tanto no mundo de hoje como antigamente. A educação vai muito além de você aprender ou ensinar. É você repassar aquilo que vai além da tua opinião, daquilo que você, como Rafael disse, aprendeu em casa ou também ao professor. Acho importante ressaltar que aquelas pessoas que aprendem, ou seja, que têm a educação, como posso dizer, elas têm que repassar aquilo que aprendeu. Muito bem. E você, Jordânia? Assim, como Lidivânia falou, né, a educação ela tem vários sentidos, mas assim, eu acho que no sentido geral ela vem com o sentido de nos preparar, nos disciplinar. Por exemplo, desde criança a gente sempre escuta, né, tem educação, né, nossos pais falando, tem educação, fale com licença, por favor, e hoje em dia também da mesma forma, ou seja, nos preparar para o mundo, nos disciplinar para seguir uma carreira, enfim. Nessa parceria entre família e escola, a gente vai poder entender muita coisa bacana. Coisas estas que vão ajudar a nossa construção, a nossa percepção de mundo. E muito importante o que Rafaela disse, que existe a formação escolar e existe a formação familiar. Por exemplo, os bons modos, né? Aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Quantos de nossos estudantes chegam à sala de aula e é preciso primeiro um processo de humanização? Espero que eu não seja criticado por isso, mas é muito mais urgente que a pessoa seja humanizada ou rehumanizada do que o repasse técnico do conhecimento que foi acumulado ao longo da tradição. E aí se vem uma série de questionamentos, não quero levar para o campo da relativização das coisas, mas absolutizar tudo não é o caminho. Eu acho que é preciso espaço para o diálogo, aquilo que Paulo Freire constantemente está chamando. Será que realmente a educação das nossas sociedades, porque eu não vou aqui generalizar que o Brasil é uma sociedade, mas as nossas sociedades estão voltadas para a construção humana, para o processo formativo em que se contempla o homem como um ser
inacabado, como um processo que conduz o indivíduo para a autonomia. É interessante que a gente reveja essas categorias e olhe para a história não como sucessivos fatos que se sucedem sucessivamente. Estou agora utilizando o filósofo Falcão, né? É importante entender tudo como um processo. E este processo, ele deve ter uma conectividade e uma colaboração. E aí entra a questão, a escola que faz às vezes do Estado, na sua tríplice dimensão, né? Município, Estados, União e a família. Então, ambas têm essa responsabilidade. Lá na Constituição Federal de 88, no seu artigo 205, diz que a educação é dever da família e do Estado. É uma responsabilidade do Estado e dever da família. E aí a gente vê a LDB, uma coisa que Rafa falou, que também me chamou a atenção, na Lei 9394/96, sobre o artigo 1º. Diz que aquela lei da educação brasileira regulamenta apenas o processo formativo escolar. Então são muitas coisas que a gente poderia rever, e a participação dos pais, muitas vezes os pais fecham os olhos no processo formativo dos filhos e apenas querem que a escola cumpra obrigações que também é da família, de acompanhar, de zelar, de acolher, de amar, estar perto, de construir. Mas infelizmente os pais lamentam quando tem um feriado, porque o menino vai estar em casa. Não é como se fosse um terrível furacão que eles torcem para que chegue segunda-feira, porque começa a aula de novo. Né? Então, diante aí do nosso diálogo, da nossa discussão, eu jogo aí a bola para vocês novamente, né? Faço-me um posicionamento sem ter que tirar pau ímpar. Está aí a bola lançada, a pergunta. Começar logo por mim. Eu queria perguntar qual é a real contribuição que a escola oferece às famílias. Lidivânia, né? Muito bem, Lidivânia. Qual a contribuição que a escola oferece para a família? A escola oferece uma grande contribuição. Ela acolhe aquilo que era para ser o maior tesouro da família. Né? Aquele indivíduo que vem, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, é uma pérola preciosa daquela família. Que na escola ela vai ter todo um acolhimento para que ela possa ter um crescimento intelectual, também humano. A gente, enquanto professores, enquanto escola, fazemos o possível e o impossível muitas vezes para que estes estudantes possam cada vez mais ter em contato com o tesouro cultural do conhecimento humano construído. E ali, na sala de aula, a escola proporciona o melhor que ela pode. Isso quando se existe uma pedagogia crítica, que é o favorecimento para a autonomia, para a construção de um conhecimento capaz de libertar os grilhões da existência. Né? Bem filosófico, né? Agora eu jogaria a bola aí para Rafaela. Eu gostaria de saber se aquela lei que o senhor estava falando no começo é alguma lei que tipo obriga o aluno a estudar necessariamente, ou se tem alguma que obrigue. De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira,
ela vai dizer que os indivíduos de 4 a 17 anos têm que estar na escola. O artigo 6, inclusive, fala da obrigatoriedade da matrícula por pais e responsáveis, tendo, inclusive, uma pontuação em outra lei, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069/90, artigo 53. Parece até coisa de reza, né? Então está lá também falando da obrigatoriedade dos pais matricularem. E o artigo 5 da Lei de Diretrizes Básicas, 9394/96, fala que o ensino básico pode ser cobrado a qualquer tempo, a qualquer hora, por qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa que esteja aqui no Brasil, né? Tipo, você fora da faixa etária, mas pode e tem direito ao ensino gratuito, né? Educação básica. Jordânia. Como você falou, né, que a parceria entre a escola e a família é importante. Mas como se dá a relação da escola com os órgãos da educação? Muito bem. Isso é uma coisa que a gente precisa rever constantemente. No nosso país se tem muito projeto de governo e pouco projeto de Estado. O projeto de Estado estabeleceria a qualquer governo que assumisse aquelas metas. Mas, infelizmente, quem vai assumindo ao poder vai querendo dar a sua cara àquele projeto. É que nem coisa de padre do interior. O padre chega na cidadezinha, vê aquela igrejinha feinha, na cabeça dele ele vai, reúne os fiéis, derruba aquela igreja e faz uma igreja nova e bonita, que é para ele ser lembrado. É a igreja. Mas aí depois chega outro padre e aquela igreja para ele foi vista como uma ofensa à comunidade. Aí ele derruba para construir outra igreja do jeito que ele acha que é a igreja cara da comunidade. E assim, lamentavelmente, em muitos lugares do nosso país nós temos vivido a educação brasileira desse jeito, com governantes que muitas vezes são usurpadores do poder. Eu não sei se o legislador estava consciente ou somos nós que temos mau caráter e não queremos cumprir aquilo que tem lá nos artigos 14, 15, 53 e 56 na LDB, que fala de gestão democrática, de autonomia, tanto na educação básica como na educação superior. E na prática a gente vê pouca coisa dessa natureza, né? Então eu fico constrangido em dizer isso, mas eu acho que o professor ele não deixa de ser ético quando ele abre a sua realidade, né? a sua existência, né? Para o estudante. Para que vocês também saibam cobrar. A pior coisa que existe no mundo chama-se hipocrisia. Não é você aqui na frente dizer uma coisa e por trás outra. Por isso que eu prefiro ter esse pouco de loucura. Dizer o que eu estou sentindo a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer momento, a qualquer lugar. Vocês ponderem, eu não sou regra de vida para ninguém, mas que vocês aí reflitam sobre se vale a pena ser hipócrita, né? Então, o que são as leis, né? Será que as leis não estão a serviço de um poder, quem detém o poder na mão? Será que a lei realmente contempla as minorias? Estava lendo há alguns dias um artigo em que um autor dizia que elites internas e externas saqueiam constantemente a América Latina, os países da América Latina. E essas práticas ditatoriais que nós vemos nos nossos municípios, nos nossos estados, no nosso país, vez por outra ou quase todo dia, são de fato expressão daquilo que vive numa realidade macro. É o micro e o macro. Repensar a formação escola e família é passar por isso. Vai ser um longo percurso, mas vamos ser palco de muitas discussões. Fico muito satisfeito, agradeço a Rafaela, a Jordânia e a Lidivânia. Deu certo e estamos aí. Para concluir, mostrar aqui o sorriso colgate dessas 3 garotas.
o nosso estudante faltou, o Lequinho, o Alex, mas aqui é muito democrático. Tem só mulheres e um professor homem, mas também eu democratizei para estudantes diversos. Um abraço.